Fala aí, torcedor, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo aí pra gente falar da vitória da seleção brasileira sobre a Escócia, 3-0 pela Copa do Mundo. E com essa vitória aí de 3-0, o Brasil se classifica em primeiro lugar no seu grupo. Os gols da partida marcados pelo Vinícius Júnior, que fez 2, e o Matheus Cunha também deixou o dele. Vitória por 3-0, que poderia ter sido demais, né? Porque o Vinícius Júnior fez outro gol que foi anulado, o VAR chamou o árbitro ali, uma falta inexistente ali que o juiz inventou, e o Marrocos venceu o Haiti por 4-2. 2 gols de diferença, como o Brasil venceu por 3, o Brasil se classificou em primeiro lugar. Vamos trazer aí o pós-jogo para a gente compartilhar, repercutir e reagir aqui no nosso canal, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Vamos aí para o vídeo. No final do vídeo eu vou trazer os jogos de hoje. Paquetá, pô, para de achar que você é o Zico, velho. Para de achar que você é o Zidane. Joga legal, entra em diagonal, encosta no Vinícius Júnior. Pô, para de achar que você é craque, velho. Joga bola. E se jogar bola de uma maneira mais ofensiva, mete 4, 5 nessa seleção da Escócia. Seleção brasileira venceu, 7 pontos, está classificada à próxima fase, mas ainda está distante de jogar o mesmo futebol apresentado pelas principais seleções da Copa do Mundo. Por exemplo, como França e Argentina. Está num patamar abaixo. O Brasil hoje cumpriu o seu papel, mostrou uma evolução em relação às 2 primeiras partidas, mas a gente teve como parâmetro um adversário muito frágil. E o Brasil não tem nada a ver com isso. O Brasil foi lá, fez 3-0. Ponto positivo, o Vini Júnior. Acho que isso é muito importante a gente destacar. Está chamando a responsabilidade. Isso é importante para uma seleção que sonha alto. Você tem que ter alguém que possa ser protagonista, e o Vini está sendo, sim, né? Está chamando a responsabilidade e correspondendo. O Ryan ainda sentia um pouco tímido. O Paquetá não está entregando aquilo que pode entregar. A entrada do Neymar, tecnicamente, não acrescentou muito, mas é importante você ter movimentado o Neymar pensando na próxima fase. E o resultado e a classificação como veio, ela é importante para que o Brasil continue em evolução. Só que a partir da fase 16avos, o nível vai aumentar. Muito provavelmente deve vir a seleção do Japão pela frente. A definição é para amanhã. E o Japão é muito diferente da Escócia. A Escócia, aqui no Campeonato Brasileiro, corria risco de rebaixamento. Isso é importante a gente pontuar, né? O Alisson acabou sendo exigido, hein? Em alguns momentos, pela frágil seleção da Escócia, e dessa vez, quando foi exigido, pelo menos correspondeu. De qualquer forma, fica aqui. Você, torcedor, tem que comemorar, claro. O Brasil está classificado. Tem que apostar numa evolução. E precisa evoluir, porque ainda é muito pouco para jogar de igual para igual com seleções que estão chamando a atenção no Mundial até aqui. Caso específico de França e também da Argentina. Bom, fica aí uma luz, um brilho de que, de repente, quem sabe essa evolução possa continuar acontecendo. Mas a gente não pode se iludir numa avaliação mais crítica, porque o adversário de hoje foi um adversário muito fraco. Valeu pela vitória, pela classificação e pelo Vini Júnior. O que você achou da campanha do Brasil na primeira fase? Dá para passar pelo Japão? Dá para passar pela Holanda? Vamos lá. O tão esperado e demorado entrosamento da seleção brasileira começou a aparecer. No terceiro jogo, a vitória por 3-0 diante da Escócia. Ufa! Que sufoco, né, pessoal? Tava demorando, a gente esperando uma boa exibição do nosso time e, finalmente, com as mudanças, né, que o técnico Carlo Ancelotti foi obrigado a fazer com a saída do Rafinha, a entrada do Ryan ali pelo setor direito, mais uma vez o Vinícius Júnior brilhando muito no jogo, botando lá dentro, Matheus Cunha da mesma forma, e o time do Brasil termina essa fase de grupos em primeiro lugar. Com sinceridade, né? Depois da primeira partida contra o Marrocos, nós ficamos na dúvida. Eu não vou incluir vocês. Eu fiquei
Você pode, evidentemente, deixar o seu comentário aqui. Eu fiquei na dúvida se ficaria na primeira posição, já estava me contentando com o segundo lugar. Agora, impressionante o quanto o torcedor quer e torce pelo Neymar. Né? Parecia um gol da seleção brasileira quando ele foi destacado do aquecimento e, tô pronto para entrar. E como bônus ainda veio o Endrick. Então foi do jeito que o torcedor gosta. A vitória, primeiro lugar no grupo, Neymar voltando à seleção brasileira, o Endrick jogando mais um pouquinho. Vamos aguardar aí a próxima fase da Copa do Mundo, talvez ele tenha mais oportunidades. Bom, o Neymar vai ganhando o ritmo de jogo. O que eu quero saber de você, estava torcendo pelo Neymar para que ele entrasse na equipe, para que ele fizesse parte da seleção brasileira? Eu já tinha falado lá atrás, eu estava. Então eu estou feliz como parece a grande maioria da torcida brasileira. A seleção brasileira é altíssimo e também não acho que é injusto, não, pelo que a gente esperava. Por isso que até abriu o programa hoje, falando, temos que falar, né? Primeira coisa, o Vini Júnior, porque acho que o André está perfeito. É o nível de grandeza ali, compatível. Tanto quando você é cobrado, quanto você tem que ser exaltado. Chegou o momento, hein, Fã de Esportes? Muita gente aqui já no chat perguntando, na expectativa. O Jean começou com essa história e aí jogou um holofote enorme para você, calçar de uma responsabilidade muito grande. Mas grande, a sua experiência, a sua casca, você vai saber lidar com isso, né, Calça? Tudo bem? Boa noite. Não tem suspense. O que eu posso dizer é por mais Escócias no caminho do Brasil. Opa, quantas Escócias teremos? Não, se fosse com mais 5, o Brasil é campeão do mundo. Uma coisa é conviver com o placar. E isso é o que 99% no momento analisa o jogo com o placar. O Brasil tem uma campanha boa, empatou com o Marrocos, que era o time mais forte. Se tivesse se encerrado contra o Marrocos, talvez a seleção poderia ter vencido o terceiro jogo também. Né? Depois o Brasil saiu bem contra adversários que o Marrocos teve mais problema para jogar. O Brasil fez 7 gols e tomou 1. São números bem legais. 1, hein? Bem legais, são números bem legais. Agora, analisando o rendimento, a evolução do Brasil. Eu acho ainda uma equipe pobre. Por exemplo, a subida de pressão hoje foi um horror. O Mames fez o gol que o Ryan, tudo bem, numa saída de bola, era um tiro de meta ali, que o goleiro resolve sair jogando e é uma grande mancada. Porque em vários momentos você vê o Vinícius sozinho, chamando o time e tudo desencaixado no meio, totalmente desencaixado. Até porque eu fui anotando esses pontos, né? E eles continuam aqui na minha memória aqui. Só jogou pelo lado esquerdo, então se alguém falar mal do Ryan, a gente tem que entender o contexto. O Ryan foi absolutamente esquecido no jogo, algumas bolas para ele, mas ele tinha aqui o Bruno Guimarães, do outro lado o Paquetá. Paquetá, o Douglas e o Vinícius. O Brasil só jogava aqui. E ainda o Matheus Cunha também via. Lado direito, era uma bola na profundidade, não se jogava pelo lado direito do Brasil, só do lado esquerdo. Então o Brasil conseguiu fazer os gols reagindo aos erros da Escócia, e faz parte do jogo. Uma Escócia que entregou e errou muito, mas não foi uma pressão maravilhosa necessária contra um time bom. Não foi. Você vai jogar contra o Japão ou Holanda neste nível de hoje, a gente vai ter mais problemas. Evoluiu? Podemos entender que sim. Eu, por exemplo, não gostei da atuação no meio de campo. Achei ela ruim. Porque é um jogo que só escorre para o lado. Do Casemiro? Não tem jogo por dentro, só tem jogo por fora. Os volantes da Escócia ficavam no Paquetá e no Bruno Guimarães, e o Brasil ali, os caras tinham que se afastar da marcação para poder fazer alguma coisa. E aí o Paquetá com o Vinícius tentando. Né? Então, eu vejo que para continuar a Copa, são 2 tipos de análise. A minha primeira, os números estão bons. A outra, o Brasil está em uma boa atuação para prosseguir na Copa como favorito? De forma alguma. Isso não existe no time brasileiro ainda. Então, contra a empolgação do placar, eu estou com o pezinho um pouquinho mais no chão. Acho que a nossa trajetória, ela ainda precisa de melhorar muita coisa. Muita coisa. Para o placar 3-0, tal, legal, mas como seleção para ganhar uma Copa, a gente
realmente não tem ainda nenhum vestígio. Mas você não viu o Brasil subir uma escadinha de um jogo para o outro? Para você, o Brasil de hoje é o mesmo do primeiro jogo? Não, mas é um adversário diferente, né? É o adversário mais frágil. Sim, o que a Escócia... Como é que foi o primeiro gol do Brasil? Falha do zagueiro. Pressão lá do Ryan. O segundo gol? Também, mesma falha do goleiro. Então, por mais Escócias, e o gol impedido também foi falha do... Por mais Escócias no nosso caminho, eu vejo o Brasil reagindo bem, sem uma pressão maravilhosa que deveria ter, e contra um time que falhou demais. Então, assim, eu não me empolgo, embora reconheça os números, que são ótimos. Sabe o que eu acho números. que tem de positivo? É muito o que o Léo falou em relação na comparação com o Real Madrid, que ganhou o Champions com o Ancelotti, sem jogar. É a convicção da maneira de jogar. Porque eu acho que isso não estava claro, inclusive, no começo, né? No primeiro jogo e tal. Claro que contra um adversário muito diferente, mas se você for olhar, o momento que o Brasil era bem superior à Escócia, que foi o primeiro quarto, infelizmente a gente vai ter que começar a tratar o jogo de futebol por 4 quartos, pelo jeito, mas no primeiro quarto da partida, o Brasil ele não teve nem mais posse de bola que a Escócia. Então, eu acho que assim, é interessante também, olhando para as possibilidades que o Brasil tem, óbvio que o Brasil não é favorito para ganhar a Copa do Mundo, mas é interessante essa noção de como é necessário jogar, como esse time pode jogar, o que esse time pode fazer. Eu acho que é até contraditório com o fato de que o Brasil acaba roubando as bolas, né? Com falha ou não. Obviamente, se os caras não estivessem ali, então, essas bolas não seriam roubadas. Né? Sim, é fruto da pressão. É que acho que o que o Calçade está falando é que, embora seja fruto da pressão, os erros cometidos pela defesa escocesa não são erros habituais, quer dizer, não são erros que a gente vai ver acontecer com times mais capacitados, né? Agora, de qualquer maneira, o Brasil, acho que está mais claro o que cada um tem que fazer. E aí tudo bem, a gente entra nas individualidades, então olhar para o que o Matheus Cunha está fazendo, para esse trabalho importante, porque aí não tem jeito. Tem uma coisa de olhar para certos jogadores e ver o óbvio, que eles são espetaculares do ponto de vista técnico, que eles são decisivos, que eles resolvem jogos, e nessa categoria está evidentemente o Vinícius Júnior, que todo mundo queria ver protagonista e está entregando todo o protagonismo do mundo. Até acho que ele não foi tão citado nas primeiras rodadas, porque o que se citou muito nas primeiras rodadas foi o número de gols. Então estava todo mundo já 2 gols no primeiro jogo, 2 gols, 3 gols o Messi, e continuaram fazendo 2, 3 gols. Então a coisa, né, acho que foi muito pelo número de gols. Porque o Vini já tinha jogado muito bem, tinha feito um golaço na primeira partida, depois, né, a gente não precisa nem dizer da participação dele contra o Haiti, e hoje os 2 gols. Então, assim, o protagonismo está todo ali, e óbvio que ele é essencial, assim como a gente fala que, né, a Argentina sem o Messi, e por favor, ninguém está comparando o Vinícius Júnior com o Messi, mas assim como a gente fala que certas seleções precisam do protagonista para ter chance de ganhar a Copa do Mundo, o Brasil precisa desse protagonista também. Com certeza. Deste Vinícius Júnior jogando dessa maneira. Acho que está muito longe, concordo com o Calçade. A gente, a partir do mata-mata, vai ver um nível de dificuldade muito maior, e isso vai valer para quase todo mundo, porque vai ter gente aí... A Alemanha pode pegar a Bósnia, que eu acho que é um presente dos deuses, né? Embora cuidado com essa história de presente de Deus, tem eliminado a Itália. Mas vai lembrar, a Bósnia eliminou a Itália. Agora, sim. Então tá aí, pessoal. Foram os comentaristas aí debatendo a vitória da seleção brasileira. 3-0 sobre a Escócia. No outro jogo do grupo, o Marrocos venceu o Haiti 4-2. E aí se classificou o Brasil em primeiro, Marrocos em segundo, e a Escócia pode se classificar em terceiro ainda. Antes, né, à tarde, tivemos a Suíça vencendo o Canadá 2-1 e a Bósnia vencendo o Catar por 3-1. Em primeiro lugar se classificou a Suíça, em segundo o Canadá, em terceiro a Bósnia. E teremos agora, 10 horas da noite, África do Sul e Coreia, e República Tcheca e México. E daí vai sair mais 2 ou até mesmo 3 equipes classificadas. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.